O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Papo certo, mais que especial hoje. Eu tava numa frustração danada desde que a gente iniciou esse projeto aqui, o Euclides em Foco, né? E a satisfação de poder estar fazendo esse projeto alinhado, né, com a TV, para que a gente possa mostrar o que o projeto também está entregando, ou seja, o projeto gera conteúdo e a gente consegue transmitir o conteúdo que é audiovisual na TV. Eu acho que isso casou bem, mas eu estava frustrado porque esse convidado aqui não tinha aparecido ainda, né? Até chegou aqui, gostou da estrutura aqui do podcast, já está com tudo montado ali. Daqui a pouco a gente vai fazer um show que para mim vai ser muito emocionante. Eu queria apresentar a Rafael Montecchiari. Boa noite, Rafael. Boa noite. Prazer ter você aqui. Prazer meu, enorme, sempre, né? Sempre tá tentando fazer esse... Muito tempo. Marcando esse papo. Conversar tomando vinho, a gente vai fazer só ao vivo. Pô, que boa, né? Chegou a hora, né? Chegou o dia. Pô, e é isso, Rafa, cara. Quando eu te chamei aqui, se eu não me engano, era em julho ou agosto, falei, pô, Rafa, vai precisar demais de vocês, cara. Tal, pô, graças a Deus aí a gente tá tendo um giro muito legal aqui de cultural mesmo, de artista, de comunicação, né? Mas, pô, o projeto, sim, vamos dizer assim, essa fase do projeto encerra agora em maio, né? Está lutando aí para ver se consegue manter mais um ano, 2, quem sabe, né? Ele se fazer importante para que continue, né? Mas eu não podia acabar essa fase sem te receber, cara. Para mim, você representa, cara, sabe, a amálgama, o alicerce, a goma que principalmente Cordeiro, né, cara? Acho que esse Cordeiro tem uma cena muito forte e assim, né? E você, desde que você voltou, né, decidiu voltar, está cada vez mais explosivo lá, com tantos projetos. Fala pra gente aí um pouquinho, cara. Obrigado. Pô, pra mim é um prazer sempre enorme, a gente sempre se encontra, sempre fala assim, cara, porque a gente se admira mutuamente. Eu acho que isso é interessante, é importante, né? Porque a gente tem essa pegada de querer fazer acontecer as coisas, né? E é muito legal a gente estar sempre junto, sempre conversando, sempre trocando ideias, cabeça fervilhando, 1.500, desde a época que eu nem estava aqui, né? Eu estava no Rio e tal. E agora aqui a gente vai começando, né? Eu acho que o barato por um lado, a gente vê que a região, ela tem uma dificuldade de performar a cultura, né? De se valorizar a cultura. Isso afasta os artistas, assim, que querem tentar viver disso, né? Que foi o meu caso, né? Você queria trabalhar com música, queria viver disso, e estudar, né? E tive que ir para o Rio, estudei, trabalhei, e lá você encontra um outro cenário, né? Mas, em geral, o próprio Rio absorve os artistas, né? Que vão aí, a galera fica por lá, né? E por uma questão, eu não sei do que, do destino, o que tem acontecido, eu voltei, né? Aqui você mesmo no Rio, você nunca abandonou aqui, né, cara? A música foi isso, né? É, verdade. Você lá pegadaço lá no Rio, com o mesmo tipo de projeto, né? E, cara, eu lembro que a música era extremamente pulsante, cara. As vezes que eu passava lá, de vez em quando, sempre entrando gente, né?
saindo aluno, entrando aluno. Eu sempre tive isso, né, de essa necessidade de querer, você chega num lugar que você nasceu, que você, né, tem amigos, família, e você vê que você pode somar, aquilo fica latente, né, você fala assim, pô, eu queria fazer, mas já tô sendo consumido lá, e aí em algum momento eu falei, cara, vamos abrir uma escola aqui, que precisa, enfim. Mas é assim, é bem difícil, né? É, é, porque existe todo, não só aqui, enfim, no interior ele foi muito dilacerado culturalmente, porque a indústria de massa, a gente vai observando, a indústria de massa foi matando tudo que era Hoje eu vou ser obrigado a ser diferente, isso. e foi transformando em coisas, né, se eu vou ter que investir em 10 projetos, para vender 10 projetos, é melhor eu investir em um que tem um tem custo mais mais chance. baixo e oferecer em massa. E aí eu ganho mais com um custo mais baixo. Isso foi matando as variedades de opção, né? Isso vem desde os anos 70, né? A gente estuda isso na faculdade de indústria de massa, consumo, né? E aí você vai observando isso acontecendo na pele, você vai vendo isso acontecendo e crescendo cada vez mais. E aí quando você vê e fala, cara, porra, vou encarar isso daí, vou manter na minha pegada, vou manter o meu Mas o sonho. cenário alternativo, ele se paga, cara, assim. Pô, porque o que eu mais escuto, cara, não morreu, tem um cenário alternativo pujante. Você tava falando ali dos grupos de rock progressivo consumindo CD, DVD, música. Assim, ele é viável. Não, É viável, assim. atualmente, cara, A, a- a gente viável não, não. a gente não precisa da Globo, não precisa estar passando lá na É. Globo, mas ele é viável, ele tem cena, ele tem lugares para poder executar. Falando daqui da Rio de Janeiro, né, que eu vivi muito tempo, quase 20 anos, e aqui, não, eu lembro quando eu cheguei no Rio, cara, em 2002, tinha uma cena de metal, de rock, bem forte ainda, que sobrevivia bem. Mas, assim, foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo. Hoje, a gente participou de um festival de progressivo no Rio, agora em outubro, Carioca Prog Fest, que é de uma empresa, uma produtora de progressivo, que ele nem mora mais no Brasil, ele foi para Portugal, mas ele ainda mantém esse festival, ele tenta fazer, e ele está tentando voltar, parece que está dando uma melhorada, mas é muito, muito difícil, muito complicado, o público não... Porque assim, se você for pegar, né, Rafa, até o Lollapalooza e o Rock in Rio É, não são mais. é, Não são mais. é. Rock in Rio não existe mais. Rock in Rio virou um festival. É. Só tem uma marca, assim, não tem uma identidade mais. Eu acho que o nome rock, ele começa aproveitando de um momento de rock, em 82 lá, né, naquela época, mas ele vai se ampliando e o conceito de rock é até questionável quando você começa a falar só do estilo musical, né? Ele passa a ser um estilo de vida, né? E de outros sons que inclusive se enquadram. Tem uma galera que defende isso, inclusive até o jazz também tem isso. É. Tem o estilo de música e tem o estilo de vida. pensar a música, de improvisar, de coisa. Tem umas paradas assim. O rock, eu acho que o Rock in Rio ele foi para esse caminho. Eu achei interessante porque ele ultrapassou e ele começou a chegar para sobreviver, talvez. Também, ele chegou em outros ambientes. Mas ele mantém a cena rock, tem a rua Street Rock lá, que só toca rock and roll. Ele mantém, só que ele criou tipo um mega eventão que tem os nichos ali dentro, né? Ele sabe Mas o palco principal virou muito Anitta, né? Katy Perry, não é rock, cara. Pô, Pois é. tem Lollapalooza, tem mais essa identidade, mas aí você não consegue reunir isso bem. Irmãozão, de qualquer forma você tá aqui em Macuco, né? Pois é, eu moro em Macuco, trabalho em Cordeiro. Na verdade, eu falo assim, eu não sei nem de onde eu sou mais. Porque eu moro em Macuco, num bairro que não é de Macuco, que é de Cantagalo. Então, no papel, eu moro em Cantagalo. É doido. Mas é de Macuco e eu faço as coisas em Cordeiro. Eu sou do mundo, né? Sou do mundo. Total. Não, eu tô falando isso porque, assim, de você... As pessoas não sabem, mas Rafael é 2, né?
Ele é 2, cara, não é possível, porque você vê, eu não sou muito de tecnologia, outro dia ele tava mostrando o Trello dele. Trello, né? Jesus. Porque não basta você ter a agenda. Você tem que ter o que você consegue enfiar nessa agenda, porque... Fala um pouquinho pra gente desses projetos aí, cara. Pois é, eu acho que eu trabalhei durante muito tempo eu sempre fui muito curioso com tecnologia, com otimizar processos, estudei as coisas do projeto, sou, de certa forma, eu consigo, em algum nível, é, é, me bastar em muitas coisas, vamos dizer assim, de certa forma, algumas coisas menos, outras mais, mas eu consigo, por exemplo, componho, arranjo, gravo, produzo, consigo produzir show. Isso é interessante que por muito tempo você vai trabalhando em um monte de Chega aí, coisa. Isabel, nossa garota propaganda, tá aqui trazendo nosso salgadinho. Obrigado. Obrigado. Muito tempo produzindo muita coisa, fazendo muita coisa diversa, né? Diferente. Você vai otimizando, você vai melhorando a velocidade com que você faz as coisas. Então, às vezes as pessoas falam assim, pô, mas como é que você arruma tempo para dormir? Cara, é porque eu consigo produzir uma coisa com muito mais velocidade. E outra coisa, com esse lance do Trello, eu tenho muito organizado as coisas. Eu preciso achar alguma coisa, eu acho com muita facilidade, porque é tudo catalogado com muita velocidade, eu acho. Então, eu não perco muito tempo para produzir as coisas. Então, por exemplo, eu tenho atualmente, sei lá, acho que 8 ou 10 alunos, dou aula individual de 1 hora por semana, que é o que me mantém, né? Alunos e artistas que eu produzo. Eu produzo, se não me engano, 5 ou 6 artistas. Você produz aqui? Aqui na região mesmo? Cordeiro? Uma de Salvador, Caldinha, Paranhos. Tem a Beth, que é do Rio. Você não precisa estar lá no estúdio. Tudo online, tudo online. Seu ouvido, você simplesmente vai direcionando. Pô, se quer isso aqui, poderia melhor nesse caminho aqui. Você manda uma ideia. A gente tem 1 hora fixa por semana, ou 2, né? Tem galera que tem, por exemplo, antes daqui, hoje, quinta-feira, é o horário da Beth, de 3 às 5. Então a gente entra online, né, no Zoom, e a gente vai pensando nas estratégias. O que a gente vai fazer? Vamos compor? Vamos compor, então a gente compõe juntos, online. Eu compartilho minha tela, boto o programa lá de gravação, então a gente compõe, aí eu vou, gravo, faço teclado, faço a bateria, faço baixo, faço tudo. Ela ouviu, aprovou, eu mando para ela a base, ela bota no fone, ela grava no celular dela, me devolve a voz dela, eu carrego no programa, afino, ajeito, a gente acerta o que tem que acertar isso toda semana, 2 horas por semana. Acabou o horário, volta na semana que vem. Aí quando tá pronta a música, aí eu mando pra galera gravar a Vera, mando pro estúdio, sei lá, mando pro Tiquinho, o Wesley grava a batera, eu mando o Juan, às vezes eu mando pra São Paulo pra gravar a lá em São Paulo, Salvador, onde quer que seja, te manda a voz, né? Eu mando a base pro estúdio lá, ela vai lá, grava, o cara me manda a voz, eu carrego tudo, mando pra mixagem e a gente lança. Então a gente trabalhou assim, começou isso na pandemia, né? Cara. Isso acontece muito, a gente já, pô... Mas de vez em quando eu falo, porra, vem pra cá, cara, fica aqui, passa uma semana comigo aqui. Pois é, aconteceu agora, porque a gente fez o show dela, né? A gente fez um show em dezembro. Aí eu fui ao Rio pra ensaiar, voltei, fez 3 ensaios e fizemos show. Aí ela quis fazer de novo o show agora em março. A gente fez mais uma vez o show. E eu escrevo os arranjos, mando pro violoncelo. Foi um show interessante pro violoncelo. Qual o estilo dela? Cara, ela é um estilo MPB, world music, é uma parada assim, que a gente construiu. Porque foi interessante o lance dela, que a gente... Aliás, todos os artistas que eu produzo, eu tento buscar a essência deles. Que som que você curte, qual é a onda, e a gente começa a construir o estilo, e aí começa a ficar o estilo dela. Então, por exemplo, dela é muita quarteto de cordas, piano, bateria, baixo. Geralmente era essa a instrumentação. A gente começou, ainda estava no Rio quando a gente começou a produzir com ela. Aí já tem outra que é mais pop, MPB, tem outra que é rock and roll. E a gente vai construindo cada uma delas deve estar com 12, 13 músicas já lançadas no Spotify nesse tempo. E aí agora é isso, né, cara? Que assim, você tava falando, pô, o cara fala, pô, mas você não grava mais CD, cara, tem gente interessada em comprar. Tá assim, tá muito generalista isso de você ter no Spotify. Antigamente eu lembro que a gente ia na televisão, lançamento do disco, depois lançamento do CD, lançamento do DVD. Hoje tá mais para lançamento de DVD que aí. Se bobear muita coisa gravada até ao vivo mesmo, né? Não tem nem mais muita coisa de estúdio. O cara
Ah, meu irmão, a gente vai lançar o DVD. Aí você já faz ao vivo, toca ali, pá, faz o mais fidedigno possível, mas tem plateia, tem público, tem palmas, tem... É isso? Tem umas ondas que estão fazendo... Ou é mais só assim. Spotify, assim? Como é que tá aí? 50 por 50? Depende muito. Essa galera aí, dessa onda de ao vivo e tal, sertanejo, essa parada de pagode, eles fazem uma gravação, chama a plateia, contrata, não sei como é que faz, é toda uma pegada ao vivo. Mas esse é um outro universo, né? O universo da galera que gosta de estúdio continua existindo. Só que esse perfil, por exemplo, dessa galera que eu produzo, é um perfil que é novo, que eu reparo que é novo e que eu observei que ele tinha espaço. É um perfil de pessoas que estão a fim de curtir a experiência. Então não é um perfil assim, olha, eu estou fazendo uma parada necessariamente para fazer sucesso, para vender. Quero curtir uma onda que eu, sei lá, por exemplo, essa cantora, Beth, ela foi engenheira da eletronuclear, se aposentou no eletronuclear e chegou e falou assim, cara, agora eu quero viver o meu sonho, que era cantar. Só que ela só pensava em cantar. E eu puxei, falei, pô, a gente pode compor, a gente pode produzir, a gente pode fazer o seu show. Uma mulher com a cabeça dessa, né, meu? E aí ela entrou de cabeça, e todos esses outros que eu produzo são todos esse perfil. A galera que tá afim de viver a experiência. E a experiência é o quê? De ver sendo construída uma coisa, por exemplo, as letras dela. O nosso papo, é até interessante esse case, porque foi isso. Ela chegou e falou assim, ela adorava viajar. Ela viajava, foi pra Santiago de Compostela, fez aquele caminho, ia pra Irlanda, viajou pra não sei o quê. E sempre contava das viagens. Eu falei, cara, por que você contar as viagens? Isso é uma expressão sua. Por que a gente não coloca isso em letra de música e você canta as suas viagens? E a gente começou a compor as músicas, tanto que a primeira música dela chama O Caminho, que fala sobre o caminho de Santiago, e toda a experiência que ela vivenciou lá. A gente fez Marrocos, canta bem, Beth canta pra caramba. Marrocos, Irlanda, teve uma que chama Transformação, que a gente fala sobre a viagem dela que ela fez na Índia. Tudo em português. E aí, então, esse barato da pessoa, e ela também, ela escreve, aí a gente troca ideias sobre a letra, ajusta a métrica, aí eu componho, geralmente eu faço a música, a gente arranja e lança. Isso pra ela, a experiência, o barato é o barato dela, de ver ela cantando a música dela, de ver aquilo acontecendo. E a gente lança no Spotify e tudo mais, pra poder estar lá, mas o barato, isso ali já é lucro, né? O barato é viver a experiência. Então eu acho que esse perfil ainda tem muito de estúdio, tem os perfis. Isso é legal que você falou, hein, Rafael? Porque, cara, é isso que é arte. Exatamente. Mudou o conceito. Antigamente era um enlatadão mesmo lá, aquela coisa... Pô, você vai pegar, você vai lançar a turnê daquele álbum, tal. Parece que a coisa deve estar indo mesmo nessa direção, né? Pô, vou musicalizar essa experiência, vou criar uma experiência pro público, vem curtir quem quiser, meu irmão. É porque é isso que é o barato. Produção hoje em dia no Brasil eu acho que tá muito pujante. Produção de evento tá muito... Tudo virou evento hoje em dia. Cara. Porque eu acho que o lance que a gente tá buscando é entender esse lance do que é a arte, do que é o produto. Porque sempre tem esse dilema, né? Você fala assim, não, mas você tinha que ser mais artista. Ah, mas eu tenho que vender. Não, mas você tinha que vender mais. Não, mas eu quero ser artista. Isso não necessariamente é um radical. Isso tem ingredientes ali que você pode lidar muito bem com isso, dependendo da quantidade, da condição financeira que você tem. Então, por exemplo, uma pessoa que fala, cara, quero gastar, sei lá, R$2.000 por mês para viver essa experiência e você toda semana. E a sua capacidade, isso que eu acho muito maneiro, cara, que assim, eu fico louco contigo, porque o música moderna é isso. Não, exatamente. Você não vai exigir, mas desse projeto vão surgir novos artistas. Que a pessoa vai falar, não, eu vou ter essa experiência de subir no palco. Eu imagino que seja uma cachaça, estou inscrito lá, ainda não fui, porque eu tenho até medo, porque assim, eu sempre me imaginei, gostaria de ter assim, na minha época, eu tinha um repertório muito grande mesmo. Sempre gostei de pop internacional, mas eu sabia tocar o pop nacional vigente, que tinha sentido naquela época. Você parava pra tocar Legião Urbana, juntava uma roda de gente pra escutar Legião Urbana, aí tocava Nat Roots, aí, porra, toca Raul. Eles vão tocar Raul, aí tocava Raul, tocava Paralama e tal, e você ia embora, né?
E só que na época não era igual hoje. Raramente você tinha uma pessoa no bar tocando um violão, cantando, que nunca foi meu forte. Mas eu sabia tocar muito bem. E isso foi desaflorando, assim, isso foi broxando, foi morrendo dentro de mim. Você vai surgindo outras necessidades, outras coisas. O música moderna traz a volúpia, cara. Pô, o cara sobe num palco com uma banda sensacional, que sempre é. Pô, pra poder cantar a música que ele gosta, tá nem aí se tá afinado ou não tá. Tô lá em cima, eu tô cantando, mas os afinados vão aparecer. Vai estimulando aquela turminha nova a escutar, fazer aula. Criar seu ambiente, né? Porque o música do Mato Moderno, a gente começa a trazer essa cultura, essa compreensão do que foi a nossa proposta com esse Canto do Mato, que é essa ferramenta. Que eu já tinha experimentado no Rio, já tinha feito eu comecei a fazer isso lá no Rio em 2012, talvez, a gente chegou a fazer 5 anos disso, foram 80 shows que a gente fez lá. E a galera por exemplo, esses artistas que eu produzo hoje, todos eles vieram desse projeto. Que é o seguinte, todo mundo vem se divertir. Alguns querem um pouco a mais, alguns se dedicam mais, outros já têm, eles vão chegando, mas você desentoca a galera. E tem outros que querem ficar só naquele barato. Eu lembro que até hoje eu dou aula de teclado que fala assim, não, minha onda lá chamava tributos, minha onda dos tributos era rata de tributo. Todo lançava lá e se inscrevia e cantava, mas minha onda era só lá brincar, porque você tem cantar, você tem o cantar com uma galera, você tem o ensaio, que é divertido, você tem um processo todo durante o mês que é ficar treinando a música que você escolheu, é ficar ouvindo. Aliás, você tem um processo anterior ainda, que é escolher a música da lista, né? Então, passou o artista tal, cara, qual que eu vou escolher? Eu quero essa. E aquela brincadeira que acontece no grupo lá, de eu quero tal, tal. Isso tudo, se você pensar que isso são coisas separadas, não faz, mas isso tudo é uma parada só. É uma experiência social, as pessoas têm amigos. As pessoas vão criando amizades, laços de amigos. E esses são seus amigos da música, os amigos que gostam de música. E aí, o que isso funciona dentro da criação de plateia? É porque você vai juntando as pessoas que gostam desse tipo de coisa, eles vão consumir também, não só como cantores, mas como ouvintes, shows de músicas autorais no futuro, de músicas e mexe não vou chamar de cena. Mexe cara, todo final de mês tem um ambiente legal pra caramba, uma rapaziada sempre bacana. Turma que acompanha vocês ali é ótima, que tende a crescer, que vai crescer. Pô, cara, assim, me remete e quando eu vi vocês, cara, envolvido lá com a Orquestra Fraca, falei, cara, isso é muito louco, velho. É que coisa maneira, pô, total, tudo a ver, sabe? É aquela turma ali, cara, de cordeiro que, pô, cara, que tem uma veia artística, que tem uma veia cultural muito forte, que é um exemplo para todo mundo. Pois é, esse processo, você consegue, o lance é o processo de criação, chama criação de ecossistema, né? Você começa com a criação a partir de um lance de show, que a galera vai se divertir, vai cantar, meio que um karaokê. O Canto do Mato é um karaokê bem produzido, né? Você tem um tempo para estudar antes, mas são 2 ensaios, plá, 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 e canta. E você tem as pessoas que estão chegando, que ficam envergonhadas. Tem muita gente que para porque fala, não, mas eu desafinei, eu vi o vídeo, depois desafinei. E aí você tem que fazer um trabalho psicológico e falar, cara, o barato é a sua experiência daquele momento. O que aconteceu depois, bicho? Deixa pra lá. Angélica que te acompanha, Angélica, nossa, ela participa muito com a TV com a gente, fazendo reportagem, é uma amigona, marcou, dia 25 é ela que pode crer. Marcou, não sei qual o esquema, se ela vai trazer um violinista, se vai ser playback. E ela já é uma desaflorada, pô. Não, ela é uma puta artista. Ela é artistona, né? Ela é total. Então, e aí o que a gente precisa? O que acontece para a criação de um mercado? Que a viagem do Mato Moderno é essa, né? A tentativa da criação de um mercado equilibrado artístico na região aqui. O que acontece? A gente precisa de muita mão de obra qualificada, a gente precisa de produtor, a gente precisa de músicos, a gente precisa de um monte de coisa, de estúdio, a gente precisa dessas coisas. E isso só acontece se você gerar demanda. Então o que a gente está gerando? Está gerando demanda. Está gerando, tem gente querendo cantar. Eu lembro de estar conversando com algum músico amigo um
tempo atrás, a gente conversava muito lá na Rio Música, na escola, que a gente tinha, conhecia muita galera, a gente trocava muita ideia sobre essas coisas. E uma das coisas que eu falava foi, cara, os músicos, os músicos profissionais são em geral, né, são os maiores sabotadores de si mesmo, de trabalho. Porque quando você chega e você fala assim, pô, aquele menino ali canta mal, aquele cara ali canta mal, desafinado, não, eu não vou tocar com... Cara, quando um artista está surgindo, você tem que chegar junto com ele e falar assim, meu irmão, Tem um caminho, né? é essas pessoas que vão te contratar depois para tocar com ele. Porque às vezes não é só um dom artístico, não é só... Cara, o que sempre, vamos dizer, tem quem cante pra caramba e que interpreta, mas tem um artista que tem conteúdo, pô. Que às vezes ele não é um virtuoso, mas ele tem um conteúdo, ele gera e a junção do aprimoramento. Geralmente quando o cara tem conteúdo, tem a genialidade dele, mas ele vai ter a genialidade também para poder, vamos dizer assim, aprimorar a técnica. E cada um tem um tempo. Tem gente que você tem que ir observando, que eu falo sempre, inclusive na Orquestra Fraca aconteceu muito esse choque. Eu acho que é ótimo, porque estão acontecendo choques de compreensão de cultura, que são normais, que geralmente matam as coisas, são esses. O principal choque é esse. O negócio não está tocando bem, porque a pessoa cria uma expectativa de que, cara, a bateria vai começar a ensaiar agora, vai virar a bateria da Mangueira. E você sabe que não vai. Mas eles se frustram quando eles verem que não acontece, e ainda mais que fica, principalmente no julgamento, nem sei quem falou. Então a primeira coisa que eu falei, cara, o trabalho psicológico é o mais forte. É o seguinte, cara, pensa assim, você não compara a bateria do bloco A com o bloco B, com o bloco C, você compara a bateria do bloco A de hoje com o de ontem. Você fala assim, ontem como que a gente estava? Porra, aí você anda. Aí você vai crescer. E eu acho que no final, quando chega lá no final da avenida, porra, faz sentido pra você. Cara, eu vi ali a turma, pô. Cara, nego, porra, amarradão. Como se tivesse... Irmão, deixa eu te falar, nós temos mais 5 minutinhos. E eu não podia deixar de falar da banda lá, né? Que também é outra odisseia aí que você assumiu e que faz todo sentido, né, cara? Uma coisa que, pô, é fundamental na comunidade, né, cara? Tem que ter uma banda, cara. Tem que ter uma banda pra tocar as coisas que representam no carnaval, tem as coisas que representam na solenidade, tem as coisas que representam da música popular, uma apresentação, né? A banda, ela se tornou não, mas ela se manteve, a banda é uma banda escolhida, vai fazer 120 anos agora no final do mês. 120 anos sendo... Vai ter alguma coisa, alguma atividade? Nós vamos fazer 26 e 27 de abril. Vai ter a apresentação da banda, do coral também, o coral que a gente começou lá, né? Dia 24 vai ter inauguração aqui do 150 anos do Hospital de Cantagalo. Vai ser um evento muito maneiro. Vai ter pesado. Dia 25, aniversário de Trajano de Moraes, desfile cívico. 26 já vão estar lá. Nós vamos lá prestigiar vocês lá, cara. Nós vamos fazer, inclusive, nós vamos apresentar... Que horas? A banda a gente vai começar 2 da tarde com um bate-papo, vamos falar sobre a história da banda, depois vai ter um quinteto de saxofone novo que surgiu lá da galera da banda, porque, enfim, não vamos perder, vai ser no nosso pub da banda, depois vai ter o coral, que foi um coral nosso lá, o coral do Mato Moderno, que a gente montou ano passado, não tinha coral também, a gente trouxe de novo essa cultura de cantar, e depois vai ter a apresentação da banda, um espetáculo da banda. E no dia seguinte a gente vai fazer na praça de novo, a banda de novo. A Orquestra Fraca vai tocar também. Então a gente está conseguindo. Então o barato que você fala quando você fala da banda, eu enxergo a banda como o nome dela, uma sociedade musical, né? A banda, por muito tempo a gente viu como uma banda, mas a banda, antes de banda, ela é uma sociedade musical. E uma sociedade musical não só performa como banda, uma sociedade musical promove cultura, promove música, cria novas bandas. Não, se não tiver banda, o metal morre. A banda a galera chama do conservatório do interior, né? O conservatório, senão o metal morre, cara. O metal morre. O saxofone, morre, porque senão você vai aprender, ensinar, ter acesso, ouvir. Sabe de uma coisa que eu tô de olho e que eu acho que vai rolar, é o seguinte... Tá anotado no Trello. Tá anotado. Em que fase que tá?
Essa daí tá. Essa daí tá. O quê? Que fase? Não, você tem 5 ou 6 fases lá, né? Tem. Execução, Tem. ideia. Que fase que tá? Tá de estudos, tá na fase de O estudos. Mato Moderno está na terceira fase agora, né? Porque o Mato Moderno ele vai caminhar para a parte autoral agora, né? Porque a gente começa com. Porque não dá para você oferecer o autoral se as pessoas nem ouvem variedades de sons. Você vê que o Canto do Mato, que é esse evento que a galera canta, a gente traz um som. A gente oxigena o repertório. A gente trouxe Barão, trouxe Rita Lee, trouxe Milton, trouxe Belchior, trouxe agora Jota Quest, foi Cassa Eller. A gente tá trazendo, a gente o nosso foco não é. Às vezes as pessoas, pô, bota a música tal, que tá bombado. Não, na verdade, o que a gente não quer. A gente não tá preocupado em trazer o que tá bombado, porque o que tá bombado já tá bombado. A gente quer trazer o que tava morto. Quando eu comecei o papo aqui, eu falei que foram morrendo várias plantinhas ali para poder plantar a monocultura, né? Não, o que a gente quer exatamente é ter, não é só ter goiabeira, a gente quer ter manga, a gente quer ter maracujá, a gente quer ter um monte de coisa, porque os sabores que são a riqueza. Então o que a gente quer é trazer isso. Então quando a gente vai trazendo isso, As frequências. a gente começa a chegar na fase agora que é buscar o que é criado aqui de novo, o que as pessoas estão fazendo. O que está afetando a cultura, né? Qual que é que estilo que as pessoas estão dispostas a promover? Que já aconteceu nesse tempo. Mas ainda tem mais coisas, tem que investir mais, tem que trazer mais som, tem que trazer outras bandas, tem que ensinar a galera a tocar. E aí, como a gente tá falando dos metais, eu acho que a estética da nossa música tem tudo a ver ter os metais de banda, não só tocando banda, mas as bandas de metais inseridas nos arranjos das composições de MPB, porque a bandinha de interior é um elemento muito característico. E para mim essa foi uma deixa que tá flutuando ali de ser uma das coisas de daqui uma década as pessoas falarem assim, pô, esse é um som lá do interior do Rio. Essa Por quê? Porque tem essa cara, tem tem clarinete, tem sopros. Por quê? E de onde que vem isso? Vem da tradição das bandas, né? Quem sabe? Eu não posso dizer o que vai ser, né? Vou deixar isso nascer naturalmente, mas eu fico de olho nessa viagem. Tô ansioso já. A gente escutar o Monte Chiari Project. Eu puxei o Rafael pra gente poder bater um papo aqui, porque é um prazer sempre. E toda vez que a gente se esbarra, graças a Deus é isso. É muito tempo de conversa, muito assunto. Mas hoje eu vou realizar o sonho, né? Vou assistir Monte Chiari Project. Não vou assistir ainda na íntegra. Eu vou aparecer em algum lugar que você vai tocar. Mas a gente vai fazer aqui. A gente tá tentando revitalizar revitalizar não, gerar um novo espaço lá na banda, naquele varandão lá de trás, vai ser o pub da banda. A gente começou semana passada com um sarauzinho já para testar, a gente pintou, arrumou tudo, tem um palquinho lá. A ideia é que lá seja um espaço para a gente trazer esses shows que as pessoas não querem. Eu acho que é mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui. Que é exatamente o que você está fazendo. Que graças a Deus a gente teve uma aceitação dos músicos, cara, sabe? É. A gente teve semana, o Vitor Sali, que tá com uma carreira internacional, veio aqui, tocou as músicas dele. Ou o Igor Mendes, que é um puta artista, moleque super versátil, talentoso, sabe? Então, mês que vem vai ter Projeto Paralelo. Uma maneira. Eu já tô chamando os bluseiros todos pra mim. Amanhã tem Jamil. Tô acompanhando, tá muito lindo o trabalho. Tem o Iago, esqueci o nome dele, sobrenome dele. Já tem umas paradas maneiras agendadas para maio e junho. Espero que a gente tenha junho, julho, agosto, setembro, né? Que não se encerre, né? Irmão, vou te liberar só para você já ver como é que tá lá, mas eu tô te esperando aqui para te arrematar aqui, tá bom, meu irmão? Show de bola. Obrigado, galera. Prazerzão de receber a Rafael Monte Chiari, sou muito fã. E eu que você continua acompanhando a nossa programação na TV Regional, no Projeto Euclides em Foco. E quem estava assistindo a gente ao vivo agora, daqui a pouquinho está começando o Monte Chiari Project, tá? Se você quiser, as portas da Casa Euclides da Cunha estão abertas para você vir assistir aqui as apresentações, 100% gratuito. Você pode trazer seu vinho e curtir esse momento também. Valeu, Rafa. Valeu. Valeu. Brindar aqui, ó. Isso. Valeu, Prazer, meu irmão. Obrigado. Valeu.